meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai falar sobre duas classes do filo dos cordados que têm muitas diferenças entre si, mas que se unem no aspecto muito importante para o vestibular, que é a conquista do meio terrestre. A gente vai falar sobre anfíbios e répteis. Os anfíbios, eles vão ser uma classe que vai realizar a transição para o meio terrestre. Então, de certa forma, eles conquistam o meio terrestre, mas de certa forma ainda são muito dependentes do meio aquático. Vocês vão ver por uma série de características. Os répteis, efetivamente, então, vão ser os primeiros cordados que vão conquistar o ambiente terrestre, e que vão ter um amplo sucesso nesse meio. A gente vai se focar, antes da gente entender as características dos animais, nos problemas que a vida no ambiente terrestre impõe a esses animais. E aí a gente vai conhecer cada uma das estruturas que são utilizadas por esses animais para superar esses problemas e ter sucesso no meio terrestre. Então a gente vai entender os problemas para então entender as estruturas que esses animais possuem, tá certo? O primeiro problema importante para a gente saber do ambiente terrestre é a realização de trocas gasosas. Por quê? Porque a difusão ela acontece de uma maneira muito mais fácil no ambiente aquático. E como a gente viu até agora, todos os órgãos respiratórios realizavam essas trocas por difusão. A gente acabava desenvolvendo, por exemplo, brânquias, que são órgãos extremamente vascularizados e que facilitam essa difusão. Mas existe uma difusão gasosa entre o ambiente e o corpo do animal. E essa difusão é muito mais fácil em ambiente aquático. Então, para que os animais possam realizar trocas gasosas eficientes em ambiente terrestre, eles precisam de uma estrutura que mantenha uma certa vascularização numa região úmida e que essa região seja protegida para que o ambiente não provoque a sua ressecação. Tá certo? Então, a questão respiratória é a primeira questão importante para que os animais vão ter que solucionar na conquista do ambiente terrestre. A segunda questão importante, também relacionada à difusão, é relacionada à liberação de excretas nitrogenadas. Então, como a gente viu nos peixes no ambiente aquático, eles excretam amônia, que é muito tóxico e muito solúvel. Então ele precisa de uma grande quantidade de água para eliminar esse tipo de excreta. Os animais que conquistam o ambiente terrestre vão ter que ter um sistema de excreção de liberação de excretas nitrogenadas que necessite de uma quantidade menor de água. Então eles precisam de excretas que sejam menos solúveis e menos tóxicas. E é o que a gente vai ver com as estruturas que eles vão desenvolver. Um terceiro problema muito importante é a questão da reprodução. Ou seja, o que a gente viu em anfilos mais simples ou na própria classe dos peixes é que eles se reproduzem com uma fecundação externa. Ou seja, liberam os gametas na água, os gametas se encontram na água e dão origem a um novo indivíduo. No ambiente terrestre isso vai ser muito mais difícil. Então, os animais vão acabar desenvolvendo uma fecundação interna e vão desenvolver meios para que o embrião se desenvolva nesse ambiente em que a disponibilidade de água é muito mais restrita. Tá bom? Em primeiro lugar, então, a gente vai falar sobre o sistema respiratório e circulatório voltado para essa troca gasosa. Os anfíbios, então, eles vão desenvolver no adulto uma estrutura que é capaz de realizar trocas gasosas com o ar, que são os pulmões. Então os anfíbios passam a ter uma respiração pulmonar. O pulmão nada mais é do que uma região úmida e vascularizada no interior do organismo desses animais, que permite que a difusão de gases com o ar seja realizada. E esse órgão é protegido, evitando que ele seque. Só que o que vai acontecer? Esse sangue oxigenado no sistema pulmonar vai para um sistema circulatório em que o coração ele é tricavitário. Vocês vão ver no módulo de fisiologia animal. Ele tem 3 cavidades e num ventrículo único existe a mistura de sangue arterial e sangue venoso. Por isso, a condução do oxigênio é muito mais difícil. Em complementaridade a isso, os anfíbios vão desenvolver uma respiração cutânea, uma respiração através da pele, uma difusão de gases através da pele. Por isso eles têm que manter a sua pele muito úmida. E por isso que a conquista do meio terrestre pelos anfíbios ela é muito restrita. Eles vivem exclusivamente, então, em ambientes terrestres úmidos. Porque se eles partem para um ambiente seco, essa pele úmida deles resseca e eles não conseguem realizar as trocas gasosas. Tá bom?
Por outro lado, os répteis vão ter um coração que ele é tetracavitário, o ventrículo ele é dividido, mas essa divisão não é completa, então ele tem um septo entre os dois ventrículos que não divide os dois ventrículos completamente. Existe a mistura de sangue arterial e sangue venoso, mas não o suficiente para que esses animais tenham que desenvolver um sistema complementar de trocas gasosas. Porém, eles não vão conseguir ter um metabolismo eficiente para manter uma homeotermia. Com isso, tanto os anfíbios quanto os répteis são animais ectotérmicos. Tá bom? Quanto ao sistema excretório, a gente precisa então de excretas nitrogenadas que sejam menos solúveis, para necessitar de uma quantidade menor de água, e menos tóxicas, para que eles possam armazenar isso e excretar, liberando pouca água. Os anfíbios vão ter uma excreta intermediariamente tóxica e solúvel. E os répteis vão ter um tipo de excreta que é pouco tóxico e pouco solúvel, chegando a ser uma excreta do tipo pastoso. Os anfíbios secretam ureia e os répteis secretam ácido úrico. Tá bom? Quanto à questão reprodutiva, então esses animais vão desenvolver fecundação interna. E nos répteis a gente vai efetivamente ter a conquista do meio terrestre. Por quê? O ovo dos répteis vai adquirir 3 características. Ele vai adquirir casca e 2 anexos embrionários, o âminio e o alantoide. E para que servem esses anexos embrionários, né? Em primeiro lugar, a casca, ela vai impedir que esse animal, ela vai evitar que esse animal desidrate. E vai evitar que esse animal, que esse embrião, seja lesado por questões ambientais mecânicas, por exemplo. A casca funciona como uma proteção. Mas ao mesmo tempo, ela isola o embrião do meio e impede que esse embrião libere suas excretas, por exemplo. As excretas vão ficar presas dentro de um ovo e o animal, ou o embrião, se ele fica vivendo ali com aquelas excretas, aquilo é tóxico para ele. Então ele precisa de uma vesícula que vá abrigar essas excretas. É um saquinho que ele vai excretar ali e as excretas vão ficar armazenadas dentro desse saquinho. Esse é o alantoide. O alantoide, então, é um anexo embrionário que abriga as excretas. E o âminio vai ser uma bolsa que envolve todo o embrião e ela vai ser cheia de líquido. Então esse embrião vai se desenvolver, como era no meio aquático, ele vai se desenvolver imerso em líquido, graças ao âminio. Ele imerso dentro daquele líquido, dentro do ovo, o que vai acontecer é que, em primeiro lugar, ele não vai desidratar, porque ele está imerso no líquido. Em segundo lugar, se a gente sacode esse ovo, ele está ali dentro de um ambiente que protege ele contra choques mecânicos. Tá bom? Então a casca vai proteger, o âminio vai evitar que esse embrião sofra choques mecânicos e desidratação, e o alantoide vai armazenar as excretas. São 3 aquisições importantes para a conquista do meio terrestre que só estão presentes em animais que habitam esse meio terrestre. As demais características desse ovo, por exemplo, a presença de um saco vitelino, já existem desde os peixes, mas também são fundamentais para que esses animais tenham sucesso no ambiente terrestre, tá bom? Bom, gente, isso é uma passada por cima nas características de anfíbios e répteis, tem muito mais coisa óbvia para falar de cada uma das classes, mas eu acredito que isso seja o mais importante para vocês terem em mente pro vestibular. Vocês sabendo isso, vocês já vão poder responder muitas questões de vestibular, tá? Estudem bastante, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo no Facebook, dá a sua avaliação aqui embaixo, comenta o que você achou, que a gente vai tentando melhorar a cada aula. A gente se vê na próxima e um abraço.